dessa casa, que eu tenho, de alguma forma, frequentado já há algum tempo. Muito feliz de rever alguns amigos, alguns irmãos aqui já de longa data, não é? Poder falar também um pouco antes da palestra de livros, né? Então eu tenho aqui uma coleção, acho que vou precisar de ajuda aqui com esse microfone. São só alguns livros. Pronto. Melhorou? Alguém me disse que o Franklin já anunciou esse livro, né? Eu só vou dizer uma coisa, você sabe o que é esse livro aqui, né? É um daqueles. Isso mesmo, você não pode passar dessa vida para outra sem ler. A única coisa que eu vou afirmar é que ele já chegou, já está disponível, então aqueles que não conseguiram adquirir, adquiram, vale muito a pena. Eu tive a oportunidade de conhecer a Christine Schumacher na Universidade de Bonn, na Alemanha. Ela é impressionante. O trabalho material acadêmico que ela desenvolveu nesse livro para dar um tratamento evangélico consistente, não é, do que vem a ser a cultura, a religião, a política, como um todo do islamismo, é de primeira linha. Se você quer compreender isso de uma maneira bem adequada, sem sombra de dúvidas, fica aí a dica, entenda o Islã da Christine Schumacher. Segundo livro, o Leclerc falou agora há pouco do Van Hooser. O Van Hooser ele tem já influenciado uma legião de estudantes de teologia como um todo, mas também tem influenciado pastores teólogos. E um dos pastores teólogos que ele certamente influenciou é Timothy Ward, nesse livro Teologia da Revelação, as Escrituras como Palavra de Deus. Esse livro ele é o resultado de um trabalho já de doutoramento, não é, sob a orientação do Van Hooser. Ele foi orientado, inclusive, por Kevin Van Hooser. E ele escreveu esse livro tendo em vista toda a discussão em torno não só da autoridade das Escrituras, mas ele construiu uma reflexão sobre a teologia da revelação, a teologia da Escritura. É um livro impressionante em termos de relevância, não só para a apologética, não é? Mas, sobretudo, para quem lida com a pregação da palavra. Um livro recentemente publicado por Edições Vida Nova, do Tim Keller, sobre pregação. Logo no primeiro capítulo, ele indica 3 obras fundamentais para quem está envolvido diretamente com o ensino da palavra, em especial aqueles que almejam ou pregar ou já pregam. Ele indica exatamente esse livro como um dos livros imprescindíveis, importantes para a leitura, não é? É o tipo do livro que vai dizer para você o seguinte: a Bíblia não precisa de defesa, ela é como um leão, abra a jaula. Abra a jaula. E a Bíblia, por si só, ela vai mostrar a sua defesa, mostrar a sua força, mostrar o seu poder. Então, é um livro interessantíssimo, porque trabalha a natureza do ser de Deus como um ser que fala, mas não fala e depois age. O seu agir é falar. O agir de Deus é falar. Ele criou o mundo não mexendo nele. Ele criou o mundo falando. Ele cria novas estruturas falando. Ele traz avivamento falando. Ele remove a frieza do coração falando. Então a palavra de Deus é o agir de Deus, é a ação comunicadora de Deus. Essa é a grande tese desse livro. Você não pode passar dessa vida para outro sem ler. O terceiro livro é um livro também de apologética. Esse aqui eu queria indicar com muita ênfase para quem lida com o Novo Testamento, em especial os Evangelhos. Não tem trabalho tão meticuloso como o trabalho do Craig Blomberg em português, não é? Sobre os Evangelhos. Se você procura um material com um grau de clareza e com uma pesquisa profunda sobre os Evangelhos, esta é a melhor obra que a gente tem em português, seguramente. Não é? Além de ser um livro, uma introdução importante sobre os Evangelhos, não é?
vai tratar a relação entre os evangelhos sinóticos e a distinção com relação ao quarto evangelho, que é o Evangelho de João. No final do livro, ele vai fazer uma das defesas mais, eu diria assim, contundentes com relação à questão do Jesus histórico. Então, toda a pesquisa em torno do Jesus histórico é recontada por ele, e alguns movimentos de dentro dessa pesquisa do Jesus histórico recebem uma crítica muito, muito bem feita, muito bem elaborada do Craig Blomberg. Aqui fica então a dica, a Introdução aos Evangelhos, uma pesquisa abrangente sobre Jesus e os 4 evangelhos. Para encerrar, eu queria indicar aqui a coleção que a Vida Nova está lançando de livros, não é, da série 9 Marcas. Todos estes livretos, né, tem sobre evangelização, presbitério, membresia, sã doutrina, pregação expositiva, membresia, disciplina na igreja. Aliás, isso é para ler ontem. Nossas igrejas hoje estão padecendo por ausência disso aqui, ó, disciplina na igreja. Não tem nada a ver com expulsar a gente da igreja, não tem nada a ver com isso, tem a ver com cuidado. Tem a ver com cuidado. O índice de adultérios dentro da igreja e a maneira indisciplinada de lidar com o divórcio hoje na igreja é fruto de ausência de disciplina. E aqui a gente tem um livro interessantíssimo, extremamente provocante, mas ao mesmo tempo prático, sobre o tema da disciplina na igreja. Então, tem aqui também sobre o discipulado do Dever, que o Dever escreveu. Enfim, são livros importantíssimos para a igreja. Aqueles que estão envolvidos com plantação de igreja, revitalização de igreja, é para ler isso aqui antes de ontem. Ok? Então fica a dica aí dos livros 9 Marcas, Construindo Igrejas Saudáveis, de Edições Vida Nova. Vamos então ao que interessa. A nossa palestra de hoje é sobre a tentação e a teologia da cruz em Lutero. Eu acho que vocês vão conseguir enxergar aqui alguns slides que a gente vai comentar. A ideia da nossa palestra hoje é recuperar, em primeiro lugar, o conceito de tentação em Lutero. E depois a gente vai trabalhar essa relação com aquilo que se convencionou chamar a teologia da cruz, porque é um termo cunhado pelo próprio Lutero. Então eu queria começar com a definição de tentação. A palavra alemã Anfechtung. Anfechtung. É uma palavra que pode ser traduzida, veja aí o campo semântico, né? As diversas possibilidades de tradução da palavra Anfechtung, tentação, provação, tribulação, aflição, ataque, cruz, luta interna. Vou repetir. Anfechtung significa tentação, provação, tribulação, aflição, ataque, cruz ou luta interna. Se alguém se identificou, pode dizer amém. Jonas, isso tudo está acontecendo comigo. O que é a Anfechtung? Essa é uma palavrinha difícil de traduzir, justamente porque quando a gente traduz por tentação, no português, tentação é uma palavra muito negativa, vocês concordam? É uma palavra muito, eu diria assim, coberta de um significado muito mais destrutivo do que construtivo. Alguém tentado não é alguém que está debaixo de uma oportunidade. Não é alguém que está debaixo de um empreendimento. Não é alguém que está debaixo de um labor divino com vistas ao crescimento. Parece que em português, e principalmente no nosso contexto evangélico, quando a gente usa a palavra tentação, ela tem uma conotação negativa e ela está quase que, inegavelmente relacionada à figura de Satanás. No entanto, o que a gente vai ver hoje em Lutero é uma espécie de compreensão de uma experiência cristã.
esta não é uma experiência de não cristãos. A Anfechtung não é uma experiência para não cristãos. Ela é uma experiência para cristãos. Só cristãos passam por Anfechtung. Por isso que a tentação ela é pouca. O significado dela é muito limitado para tratar da Anfechtung, porque um ímpio, por exemplo, ele pode provar de tentação, ele pode ser tentado, mas nem porque ele é tentado, ele está passando pela experiência da Anfechtung. Disso que Lutero está identificando como uma experiência estritamente cristã, estritamente do ponto de vista da experiência dos regenerados, e que acompanha, não é, uma espécie de tensão, de um movimento destrutivo junto com construtivo. Uma biografia muito famosa, que em breve estará também em português por Edições Vida Nova, é uma biografia daquelas que são clássicas, né? Pontuais para quem vai estudar um determinado autor. Sempre assim, né? A gente precisa aprofundar um determinado autor, a gente vai procurar, em primeiro lugar, a biografia que é básica, elementar, e que é estándar. Todos os estudiosos, todos os acadêmicos precisam ler. Ainda que ela possa estar com algumas informações defasadas, ela se tornou básica de uma tal maneira que não importa qual seja a época, qual seja o momento, tem que ler. Essa obra, essa biografia, não é, do Roland Benton, ela é desse naipe quando se fala de Lutero. Ela é básica, tem que ler. Lá, o Benton ele fala um ponto bem interessante quando ele vai classificar, ele vai definir, melhor dizendo, a Anfechtung de Lutero. Veja como ele vai definir. É a totalidade de dúvida, confusão, angústia, tremor, dores, desespero, desolação e desalento que invadem o espírito do homem. Jonas, cristão, pode passar por tudo isso? Você ainda não viu nada, irmão. Alistair McGrath, por exemplo, no livro dele, Lutero e a Teologia da Cruz, ele também classifica, tenta definir a Anfechtung de Lutero. Veja como ele define. É um estado de total desespero. Porém, não apenas um estado subjetivo. Essa é a definição importante. Não é só um sentimento. Não é só uma luta interna. Não é só uma opressão interna. Não é só uma vivência, uma experiência que o cristão tem no seu interior. Veja, ela consiste de dois elementos. Os ataques objetivos de forças espirituais contra o crente. Não é? Basta a gente lembrar do Castelo Forte, e a gente vai lembrar de como o Castelo Forte, a canção que Lutero compôs, ela retrata esse aspecto objetivo da Anfechtung, traduzido na opressão que Satanás, não é, exerce sobre o cristão. Não é? Com fúria pertinaz, persegue Satanás com artimanhas tais. Não somente do ponto de vista objetivo, enquanto ataques externos, oriundos de Satanás, oriundos das trevas, mas também uma angústia e uma dúvida, incerteza, incredulidade subjetiva no coração, resultante, por sua vez, desses ataques. Portanto, a experiência da Anfechtung é uma experiência do cristão que é marcada por um aspecto subjetivo. Ele pode se sentir angustiado, ele pode se sentir aflito, ele pode se sentir desesperado, ele pode se sentir de uma tal forma desesperançado, não é? Que ele pode sucumbir diante desse desespero, como ele pode também enfrentar, ao mesmo tempo, uma opressão que vem de fora, não é? Que a gente traduziria aqui, seguindo a mesma terminologia do McGrath, como, não é, uma opressão oriunda de um ataque de Satanás, um ataque das trevas. Um outro texto importantíssimo,
não é? E que eu acho que vale a pena a gente considerar pela tradição luterana que esse texto, não é, recupera, é o famoso Tentação, não é, do Dietrich Bonhoeffer. Nesse livro, Bonhoeffer ele diz algo muito interessante que bate, obviamente, por fazer parte dessa tradição, com esse contexto, não é, da Anfertung, dessa palavrinha que Lutero cunhou para expressar essa experiência que o cristão passa de angústia, sentimentos internos que são negativos, são de desespero, de incredulidade, de incerteza, acompanhado de ataques externos, das trevas, de Satanás. Veja como Bonhoeffer descreve essa experiência. Ele vai trazer uma outra luz sobre esse problema. Na tentação concreta do cristão, sempre é preciso distinguir a mão do diabo e a mão de Deus. Então, a Anfertung é uma experiência que vai envolver a mão de Deus e a mão de Satanás. Estão em jogo, portanto, duas palavrinhas importantes, inclusive vão ser as palavrinhas que vão, né, ser usadas para nomear as famosas cartas da prisão. Não é? Resistência e submissão. Veja, a resistência contra o diabo só é possível na total submissão sob a mão de Deus. É nessa relação de resistência e submissão, como aparentemente um ato do qual nenhum dos dois podem ser realizados separadamente, que a Anfertung é vivida, entendida e compreendida. Perceba, a resistência contra o diabo é a submissão diante de Deus. A submissão a Deus é a resistência contra Satanás. É como, por exemplo, uma maçã e a sua cor. Você pode mentalmente distinguir a cor vermelha da maçã, mas você não pode separar a cor vermelha da maçã. Você não pode dizer, olha, eu quero a maçã sem cor. Quando você compra maçã, a cor vem junto. Você nunca vai conseguir separar, na realidade, uma coisa da outra. Elas estão juntas. Você pode discernir, você pode distinguir uma da outra. Você pode dizer, isto é cor, isto é maçã, isto é alimento, isto aqui é uma cor. Essa cor está em outras coisas, mas isto aqui é alimento, é diferente. Você consegue distinguir. Mas no mundo da vida, você não separa uma coisa da outra. A mesma coisa é a submissão e a resistência. A resistência a Satanás é submissão a Deus, mas as duas coisas são distintas. Onde há resistência, portanto, a Satanás, há submissão a Deus. E se há submissão a Deus, inevitavelmente há resistência a Satanás. No livro Lutero como Conselheiro Espiritual, o Denis Young, né, ele lembra uma distinção importante que Lutero vai fazer dentro de toda a concepção que ele faz de Deus. Ele entende que Deus, não é, realiza dois tipos de obra. Uma obra ele vai chamar de opus proprium. O que é essa opus proprium? São aquelas ações de Deus, são aquelas obras que Deus realiza e que correspondem à própria natureza de Deus. São obras boas, são obras que correspondem à sua natureza. São obras que a gente, quando vê, a gente inevitavelmente glorifica a Deus. Porque elas são claramente visíveis como correspondendo à natureza de Deus. Então, quando você vê coisas maravilhosas que Deus está fazendo no meio do seu povo, você glorifica, porque inegavelmente estas obras são opus proprium. Elas são obras que correspondem à natureza do próprio ser de Deus. E por corresponderem ao ser de Deus, elas são visíveis de uma maneira clara, sem nenhum questionamento. Simplesmente quando vemos a obra própria de Deus, simplesmente não conseguimos ficar quietos, glorificamos. Glorificamos porque ela corresponde à natureza do ser de Deus. No entanto, Deus não realiza somente obras do tipo opus proprium. Existem atos de Deus, obras de Deus que são opus alienum, de alienígena, de estranho, de pavoroso,
que causa estranhamento. Vou usar uma palavra aqui, esquisito. É um agir de Deus esquisito. É um agir de Deus estranho. É um agir de Deus tão estranho que a gente olha, peraí, mas isso aí isso não é comum em Satanás? Está entendendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? É aquele agir de Deus que é tão estranho que você diz, não é possível. Por isso que a gente tem dificuldade de glorificar a Deus quando a obra é estranha. Porque quando a obra é clara, a gente levanta a mão e glorifica. Porque aponta para a bondade de Deus. Aponta para a beleza de Deus. Aponta para as verdades de Deus. Mas quando a obra que Deus realiza é estranha, a gente se pergunta, como pode? Como posso glorificar a Deus por esse mal que me sobreveio? É estranho. Por isso a dificuldade de glorificar a Deus diante da obra estranha, a obra esquisita, ela é logo de cara perceptível. Temos dificuldades de glorificar a Deus quando a sua ação, o seu agir no mundo é uma opus alienum. É uma obra estranha. O que é uma obra estranha? Denis Young, que estudou esse tema, profundamente em Lutero, definiu da seguinte maneira: é uma obra estranha de Deus, que objetiva romper a autoconfiança das pessoas. Ó, que bênção, irmão. Deus está olhando para você cheio de fé, e aí Deus vai fazer uma obra para romper sua fé. Você não vai romper em fé, você vai romper a fé. E isso é obra de Deus. Está entendendo o que isso significa? São experiências do agir de Deus, que eu não posso dizer que é Satanás. Porque são ações de Deus. E que a gente se pergunta, por quê? Porque em vez de me alimentar a fé, Ele me faz passar por experiências que me roubam a fé. Porque Ele não me dá somente experiências que me atestam a fé. Por que Ele tem que me deixar uma semana com a dúvida de que Ele ressuscitou? Por que Ele não aparece na hora? Para eu colocar o meu dedinho ali, para eu poder olhar suas chagas. Por que eu tenho que ficar uma semana com essa dúvida no meu coração? Por que eu tenho que ficar curtindo dentro de mim essa angústia? Mesmo diante do testemunho de tantos amigos, de tantos outros discípulos que o conheceram e que o viram ressurreto. Essa obra estranha tem como objetivo romper a autoconfiança das pessoas. E esse é um ponto interessante. Não é só romper a fé, mas é mais do que isso. É romper a fé demasiada em nós mesmos. São ações de Deus para quebrar o nosso amor próprio. Aqueles caminhos em que nós criamos no contexto da fé, para em nome de Deus, em nome da palavra de Deus, sustentar o nosso egoísmo, sustentar a nossa vaidade, sustentar a nossa prepotência, sustentar a nossa pretensa onipotência, sustentar a nossa insubmissão. É o pecado com base bíblica. Então a obra de Deus que é esquisita, ela visa romper a fé, visa romper o amor próprio, e visa reduzir-nos a uma condição de dúvida e desespero, a fim de que possam, por fim, voltar-se para Ele em busca de ajuda. Porque se alguém se vê como onipotente, é alguém que não precisa de ajuda. E parece que o ato estranho de Deus é romper essa autoconfiança que é fundamentada, com ar de piedade, com ar de devoção, com ar de submissão. Mas, ao mesmo tempo, o Ian vai lembrar-nos de que Lutero, que era atravessado por essas experiências, chegou a chamá-las de desespero delicioso.
quase ouvi alguém falando aqui sabor de mel. Que oculta em si precisamente seu oposto, o saboroso consolo de Deus. Com isso a gente chega a dois pressupostos importantes. A fonte da Anfertum é Deus. É Deus a fonte dos questionamentos, é Deus a fonte das incertezas, é Deus a fonte do questionamento que você faz de si mesmo, de suas próprias convicções em si mesmo. Deus é a fonte dessa experiência, não é Satanás. A fonte dessas experiências não vem das trevas, vem de Deus. Segundo, a finalidade da Anfertum é uma só: provar nossa obediência. Então, qual é o objetivo último da Anfertum? Provar nossa obediência. No famoso 7 Salmos de Penitência de 1525, tem um trecho famoso de um comentário que Lutero faz de um dos salmos, não é, de penitência, onde ele fala daquele que seria talvez o primeiro exemplo claro e preciso de alguém que vive diante de Deus sob a experiência da Anfertum, que é Abraão. Abraão seria, logo de cara, no Antigo Testamento, o primeiro exemplo explícito do que é um homem de fé, um homem de Deus, vivenciando um ato esquisito de Deus, um ato estranho de Deus, um ato que não parece corresponder com a natureza de Deus, um ato que parece ser contrário à natureza de Deus. Veja como ele descreve. É como se ele constrói essa parte do comentário como se a voz fosse a voz de Deus dirigindo-se aos seus leitores. Veja como ele diz: isso deve ir não de acordo com o teu entendimento, mas acima dele. Por exemplo, a Anfertum, ela está longe de ser entendida pela racionalidade. A Anfertum, ela vai ser uma experiência da qual nossa razão vai padecer. É a razão que padece na Anfertum. Porque é ela que Deus está querendo tratar. Isso deve ir não de acordo com o teu entendimento, mas acima dele. Não é que é irracional, é que está além da capacidade de você entender. Mergulha na insensatez e dar-te-ei meu entendimento. Não saber para onde vais é saber exatamente para onde vais. Meu entendimento torna-te insensato. Aí vem o exemplo. Assim saiu Abraão de sua pátria sem saber para onde ir. Confiou em minha sabedoria e desistiu de sua própria, e encontrou o caminho certo e o destino certo. Eis o caminho da cruz. 2 pontos. Tu não o podes achar. Essa é a primeira lição mais importante. Não podemos encontrar o caminho da cruz. Deus tem que nos guiar como um cego. Por isso, nem tu, nem ser humano, nem criatura, mas eu em pessoa, te ensinarei através do meu Espírito e palavra o caminho que deves trilhar. Não a obra que tu escolhes, não o sofrimento que tu imaginas. Caim está desesperado, porque Deus puniu ele, vai punir ele, e ele está achando que Deus vai punir X, e Deus tem que dizer para ele: filho, não é a punição que você está imaginando, é a punição que eu estou preparando para você não aprendeu. Não é só obedecer como eu estou dizendo para você obedecer. Você também tem que aprender a sofrer, não da maneira que você quer sofrer, mas você tem que aprender a sofrer da maneira que eu quero que você sofra. Olha que bênção, irmão. Ou seja, nem o sofrimento você pode escolher, querido. Ah, Senhor, me dá um sofrimento daquele, que aquele é a minha cara. Não. Nem esse você vai poder escolher. Porque esse não vai ser motivo para você glorificar a Deus. Não a obra que tu escolhes. Não o sofrimento que tu imaginas, mas sim a bênção da Anfertum. O caminho que te é preparado contra a tua escolha,
contra o teu desejo, contra o teu pensamento. A esse segue, a esse te chamo, nele ser discípulo, é tempo oportuno, teu mestre chegou. Por que Abraão é o exemplo da Anfertum? Gente, é muito interessante a experiência de Abraão. Uma das coisas impressionantes que a gente observa, pelo menos duas, né? Duas coisas importantes. É, em primeiro lugar, o fato de Deus insistir com Abraão no fato de que a sua descendência dependeria exatamente do seu filho, Isaque. E quando ele tem Isaque numa situação absolutamente atípica, né, na velhice, o que Deus faz? O que ninguém espera, o que parece ser contrário à sua natureza. Ele promete, ele vai cumprir. Mas agora ele promete, o que ele está fazendo? Me entrega o seu filho. Só que olha que coisa doida. A obediência de Abraão é a assinatura de um Deus infiel. Abraão tem que pensar o seguinte: mas Senhor, se eu fizer isso com meu filho, eu vou te tornar infiel. É isso que é estranho. Isso é uma experiência estranha. Como pode Deus agir de uma tal maneira que o que coloca em xeque não somos nós, mas Ele? É isso que as pessoas não entendem quando se trata do problema do mal. Fica todo mundo, né? Ai, meu Deus, e o problema do mal, como vai resolver? Meu filho, minha filha, o problema do mal não é seu, é de Deus. Você tem que se fazer uma pergunta. A pergunta mais importante da tua vida. Não é porque existe o mal no mundo, criatura. Mas porque Deus, sabendo Ele que o mal é uma afronta, em primeiro lugar, a Ele mesmo, não a você, criatura. O mal é uma afronta a Ele. Como Ele permite o mal afetar Ele mesmo, afrontar Ele mesmo? É isso que é esquisito. É isso que é estranho. Não é porque existe o mal no mundo e você está padecendo, criatura. Mas é porque, cargas d'água, Ele percebe o mal fazendo mal contra você. E esse mal contra você é uma afronta a Ele mesmo. E mesmo assim Ele permite. Ele não precisaria passar pelo mal. Ele não precisaria ser afrontado pelo mal. Esse é o mistério da cruz. Mas calma. A cruz é sempre no final. Primeiro você vai ter uma via crucis. Segundo, Abraão está debaixo do pacto das obras. E Gênesis já nos informa que Abraão segue os mandamentos, exatamente esses termos, os mandamentos, os decretos e as leis de Deus. Ou seja, Abraão tem consciência de que a lei de Deus não permite o sacrifício de seres humanos. Olha que coisa estranha. Deus pede para que Abraão sacrifique um ser humano, seu filho. Anfertum, uma experiência que quando você olha para Deus, você diz, parece que Deus está contra ele. Não é que ele está contra você. Anfertum, parece que Deus está contra ele. A obra é estranha, porque essa obra não combina com ele, não combina com a sua natureza, não faz sentido. Como pode ser de Deus? E por isso a gente tem dificuldade de glorificar. E a dificuldade de glorificar se traduz no silêncio da tua e da minha desobediência. A nossa desobediência, diante da estranha ação de Deus, reflete a nossa incapacidade de glorificar Deus e a nossa traição. Por isso Abraão é um homem de fé. Porque ele precisa acreditar que aquela obra que não parece ser uma obra de Deus, é de Deus. E ainda assim, obedecer. Não tem como essa experiência não ser uma experiência dolorosa. Você entende por que ela tem que ser acompanhada de angústia? Ela tem que ser acompanhada de tensão. Ela tem que vir acompanhada de dúvidas. Mas, Senhor, como pode? Mas qual é a questão final? Obedecer. Se existe algo que alimenta a nossa experiência com Deus de uma maneira rica,
É a obediência. É na obediência que a expressão da nossa confiança em Deus se manifesta. É na obediência que a nossa capacidade de confiar em Deus se expressa. Obediência é viver em paz com Deus. Só obedece quem encontrou paz com Deus. Quem, diante da aparente luta de Deus contra Deus, não entra nessa luta contra Deus, mas está em paz consigo mesmo, porque entende que essa questão é uma questão de Deus. Um segundo exemplo para Anfertum, Jesus Cristo. Que coisa curiosa, não? Início do ministério de Jesus, Mateus capítulo 4. Depois de ter sido batizado, a Bíblia diz, capítulo 4, versículo 1. Foi Jesus levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Que bênção, irmão. Começar o ministério assim. Você vai começar o ministério, não é sendo conduzido por Satã à tentação, é ser conduzido pelo próprio Espírito de Deus. O Santo Espírito, o Espírito de santidade, o Espírito pelo qual a obra de Jesus foi testificada, a testemunha do batismo, porque quem fala é o Pai, mas quem testemunha é o Espírito. E ele testemunha a obra do Filho em todos os momentos. Porque a missão do Espírito não é falar de si mesmo, mas falar daquele que o Pai enviou. Então toda a missão do Espírito é testemunhar Jesus Cristo. E é esse Espírito que testemunha Jesus Cristo, que tem um compromisso com Cristo, que tem um compromisso de fazer Cristo brilhar para os homens, de fazer com que os homens olhem para Jesus, e onde os homens enxergarem Jesus, ali haverá o Espírito de Deus. Onde os homens enxergarem o Evangelho, ali haverá a ação do Espírito de Deus, ainda que o Espírito de Deus não seja visto. O mais importante será visto, o testemunho do Espírito, que não é de si mesmo, mas é de Cristo. No entanto, é esse Espírito que testemunha Cristo, que leva Cristo para ser tentado pelo diabo. Terceiro exemplo, Paulo. Eu vou até abrir a Bíblia com vocês agora, sabe? Abre lá comigo, 2 Coríntios, porque tem gente que pode achar que isso não está na Bíblia. Eu acho que é um dos textos que a gente lê e sai correndo, e vai para o próximo versículo, não é? Por conta de tudo que ele levanta em termos de questões. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado eu não entendi. Espinho na carne. O que é um espinho na carne? Isso é uma boa pergunta, né? Uns diziam que era a sogra dele. Há controvérsias, porque minha sogra é maravilhosa. Não é? Estou aqui garantindo. Muitos acham que pode ter sido gota, por exemplo. Não é? Alguns acham que era o diácono. Não é? As opções são inúmeras. É um grande mistério, irmãos. Mas uma coisa a gente tem certeza, pode ser qualquer coisa, qualquer uma dessas coisas aí. A única coisa que a gente tem que saber é que isso produz é dor. Não é? Você pega aqui a sua mão assim, fizer assim, ó, bem no seu corpo, assim, apertar na tua costela aqui, você vai falar, isso é que faz você descobrir que você não é anjo, viu? Você é de carne. É a tradução de basar, sarx, não no sentido da moralidade, mas no sentido da existência finita, frágil, fraca. Por que você está se gloriando se você é disso? Se você é feito disso, você não é anjo. Mas aí por que é posto o espinho na carne? Porque ele esqueceu disso, né? Diante das muitas revelações, qual é a grande tentação de Paulo? É melhor falar dele do que da gente, né? Qual é a grande tentação de Paulo? Olhar para si mesmo
e desenvolver uma autoconfiança, uma confiança no seu taco, uma confiança de que ele vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Não é isso? E aí a experiência da Anfertum, o que é? Lembra o que Anfertum é? É aquela experiência que Deus dá para você descobrir que você não é isso, que você pensa que você é. E aí vem o espinho na carne, que é uma coisa que a gente não sabe o que é, mas a gente sabe dos efeitos dela em Paulo. Fez Paulo saber que ele é homem, fez Paulo sangrar, fez Paulo saber que ele não é feito de um material incorruptível. Mas não parou por aí, irmãozinho. Você vai ler comigo até o final, você vai engolir esse espinho até o último agora. Olha aqui, ó. O mensageiro de Satanás para me esbofetear. Que bênção esse espinho maravilhoso que Deus dá. Vou repetir de novo. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Não pense você que foi fácil, não. Ele fez 3 campanhas, meus irmãos. Foram 3 campanhas. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, arquei sui recarismu, a minha graça te é suficiente. Esse espinho é uma bênção, ele não tem que sair daí não. O que você precisa é da graça. Deixa o espinho aí, que o espinho está fazendo a obra. E deixa esse espinho assim mesmo, como um mensageiro de Satanás na tua vida. Bênção de Deus. Isso aqui, meu irmão, isso aqui é Anfertum. É entender que nem Satanás te perseguindo, está te perseguindo sem a mão de Deus conduzir todas as coisas. E é isso que faz a gente entrar em parafuso. Como pode o Senhor usar o inimigo da minha alma para me abençoar? Que bênção, Ele está te usando para abençoar outro, não vai usar Satanás para te abençoar? Olha quem você é. Deus está te usando para abençoar outra pessoa. Tudo nessa vida vai poder agora, meu irmão, se Ele te usa. A menos que a gente pense que somos mais do que deveríamos ser. Porque até onde a gente deveria ir, até o final, até as últimas consequências, é saber que nem sequer a eleição é motivo de tanta alegria assim. É motivo, em primeiro lugar, de contrição. É motivo de você chegar para Deus e dizer, Senhor, por que eu? Por que eu? E não o outro? Por que eu? É constrangedor saber que Deus derramou o Espírito dele em sua vida. A primeira experiência é de contrição. Por isso é de humilhação. Paulo ora a Deus. Pede para que Deus tire o espinho. Mas Deus não pode atender essa oração de Paulo. Porque tirar aquele espinho é tirar o único ponto que vai colocar um limite para a corrupção de Paulo. Meu irmão, minha oração hoje é para que Deus mantenha esse espinho no teu ministério. Porque é isso que vai pôr limites na corrupção do teu coração. Esse limite, esse espinho é um limite abençoador de Deus. A luta que você trava por causa desse espinho é maravilhosa, ela te humilha, ela te põe de joelhos. Ela te dá a sensação maravilhosa de que você não é nada. De que você sem a graça de Deus não consegue realizar nada. Esse espinho faz você perceber que os dons que Deus te deu são pequenos demais diante da dádiva, da criação, do amor. E mais do que isso, o espinho na carne coloca você e suas obras ao lado da cruz de Jesus. E quando você, com as suas obras, está ao lado da cruz de Jesus, qual obra tua seria tão extraordinária a ponto de apagar a obra da cruz? Nossas obras, todas elas, desaparecem quando Deus nos coloca ao lado do madeiro. Nenhuma obra brilha mais do que a obra de Jesus, que foi aquele que sofreu o espinho na carne, aquele que foi ferido, e não foi ferido meramente porque Satanás é poderoso,
fui ferido porque era da vontade de Deus. Você entende o que isso significa, meu irmão? Você entende que a cruz de Cristo Jesus não é uma coisa que você pode simplesmente dizer que é satânica? Em primeiro lugar, a cruz de Cristo Jesus tem que nos ensinar que Ele sofreu, que Ele recebeu espinho, como vontade, cumprimento da vontade de Deus. Que direi eu, pois? Tira-me esse espinho. Tão diferente de Paulo, Jesus não fez nenhuma campanha. É ao contrário. Que direi eu, pois? Foi para isso que eu vim. Glorifica teu filho. Olha como Jesus entra na dança do estranho, entra na dança do esquisito, entra na dança da Anfertum. E qual é a dança da Anfertum? Jesus entende que a obra da cruz é uma obra que glorifica. Ele entendeu e mostrou para a gente, no entendimento de todo o agir de Deus que parece ser paradoxal, a beleza que significa obedecer a Deus. Ninguém vai obedecer a Deus sem paradoxos. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, está vendo? Contraditório. Eu vou me gloriar na fraqueza e não na força, não no poder. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. É como se agora a gente pudesse não mais desejar que Deus tire de nós o espinho, mas é como se agora a nossa oração fosse: Senhor, obrigado por este santo espinho. Este espinho que põe limite ao meu pecado, que põe limite à minha vontade de poder, de corrupção, de tudo que existe de ruim na natureza humana, fadada pela queda, a destruição e a autodestruição. E o texto termina dizendo: porque quando sou fraco... É esquisito isso, não? Quando sou fraco, sou forte. Eu queria caminhar para a conclusão, mostrando a relação disso com a teologia da cruz. Para fazer essa transição, eu queria ler um trecho de um livro do Marvin Anderson, chamado A Batalha pelo Evangelho. Ele tem uma tese muito interessante. A tese dele é a seguinte: vai te escandalizar um pouquinho, mas é só um pouquinho. Tá? A tese é a seguinte: a reforma protestante não descobriu a Bíblia. Ela já existia. Lutero não estudou hebraico vindo do céu, né? Veio o hebraico assim, todo na cabeça dele. Ele frequentou aulas, estudou hebraico. Estudou o grego. Tinha alguém estudando grego, tinha alguém estudando hebraico. A Bíblia era comentada, eles conheciam a Bíblia muito bem. Então a reforma não descobriu a Bíblia. Mas às vezes a gente cria uma espécie de leitura muito romântica da reforma. Qual seria a leitura romântica? Né? A leitura romântica seria essa. Né? O vilão, né? O príncipe e a princesa. O que acontece? O vilão vai, captura a princesa. Quem é o vilão? A igreja medieval. Quem é a princesa? A Bíblia. Rapta a princesa e coloca lá na torre do castelo. Até o dia que chega o príncipe. Quem é o príncipe? Lutero. Não podia ser outro. E alemão ainda. Com toda a delicadeza alemã. Chega ele lá, e vai arrancar das mãos do vilão a princesa. Quem é a princesa? A Bíblia. Não há nada mais equivocado do que essa interpretação da reforma. A reforma não descobriu nesses termos a Bíblia. Alguém poderia objetar e dizer assim: mas Jonas, a Bíblia não estava na mão do povo, então de certa forma a reforma descobriu
Sim, a Bíblia. E eu vou concordar com você. Nesse ponto, eu vou dar a mão para você e vou dizer, concordo. Nesse aspecto do povo não ler a Bíblia e de a Bíblia ser colocada na mão do povo, sim, a reforma descobriu a Bíblia para o povo. Nesses termos. Mas entre os teólogos, entre os líderes da igreja, eles tinham a Bíblia, sim, senhor. Conheciam a Bíblia, sim, senhor. O que a reforma vai revelar que eles não conheciam era o Evangelho. Então o que a reforma fez não foi recuperar a Bíblia, foi recuperar em primeiro lugar o Evangelho. É mais ou menos o que a gente precisa hoje. Sua igreja está cheia de Bíblia, irmão. Igrejas aí da prosperidade estão repletas de Bíblias. Tem livraria com Bíblia X, Y, Z. Bíblia para skatista, Bíblia para empresário, Bíblia para mulher, Bíblia para criança, Bíblia para todo mundo. É Bíblia de tudo quanto é jeito. Vai estar repleto de Bíblia nos bancos, nas livrarias, em tudo quanto é lugar, de todos os tipos, de todas as cores, de todos os tamanhos, para atender a todas as demandas. Eles têm a Bíblia. O que eles não têm é o Evangelho. Salvo as devidas proporções, a mesma coisa é a teologia liberal. O que é a teologia liberal, se não gente que conhece a Bíblia? Gente que sabe, domina o grego e hebraico, como muitos de nós aqui não dominamos. Gente que lida com manuscritologia bíblica. Gente que está lá, lendo os manuscritos, lá nos textos, nas cópias, acessando elas integralmente, realmente. Eles conhecem a Bíblia talvez muito mais do que todos nós aqui. A pergunta é, eles conhecem o Evangelho? Então um reformador não é alguém que vai fazer novamente a Bíblia conhecida para o povo. Um reformador está comprometido em tornar o Evangelho conhecido para o povo e para os teólogos. Um reformador, portanto, é caracterizado não pela tarefa que ele tem como um exegeta bíblico, mas como um exegeta bíblico que vai fazer o Evangelho aparecer de novo num cenário em que ele foi ocultado, escondido dos homens. Por isso, Lutero precisa investir na teologia da cruz. Então, só para a gente ler a frase do Anderson. A igreja medieval amava a Escritura. A Bíblia era familiar para a igreja medieval. Os reformadores não descobriram a Bíblia. Pelo contrário, eles alegaram descobrir o Evangelho. Se você se interessou por esse tema em especial, tem um livro que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Não é? É o livro que inaugurou a coleção Clássicos da Reforma sobre Lutero. Lá tem muita coisa sobre isso. Você vai encontrar muita coisa ali. Para a gente caminhar para o término e perceber o porquê que o Evangelho foi importante e qual a relação disso com o Fertung, eu queria terminar recuperando o debate de Heidelberg, o famoso debate de Heidelberg, com os comentários que Lutero fez, as passagens em que ele distinguiu a teologia da cruz da teologia da glória. Então eu vou ler aqui o primeiro texto que nos interessa. Diz assim: não se pode designar codignamente de teólogo quem contempla as coisas invisíveis de Deus, compreendendo-as por meio das coisas criadas. Então, de um lado, ele vai falar dos teólogos chamados escolásticos. Teólogos que eram influenciados, de certa forma, por Tomás de Aquino, embora não esteja literalmente se dirigindo a Tomás de Aquino, mas todos aqueles que de alguma forma foram influenciados por Tomás de Aquino, e muitos deles talvez tenham deturpado, inclusive, muita coisa que Tomás de Aquino desenvolveu no seu pensamento. Mas o fato é que Lutero está criticando um movimento teológico dentro da comunidade teológica, dentro da liderança teológica da igreja, que é um movimento de não recorrer ao Evangelho para fazer teologia, mas fazer teologia a partir, em primeiro lugar, de uma observação da natureza. Na crença básica de que se Deus se revela a todos os homens pela natureza, é melhor evangelizar os homens, no caso os gentios, que no caso eram os muçulmanos na época, principalmente os muçulmanos, não é? A melhor maneira de evangelizá-los é justamente tratando da questão da natureza. Muitos filósofos, por exemplo, árabes,
Eles desenvolviam teorias infinitas sobre, por exemplo, a natureza do ser de Deus, não é? Traduzida em termos de um princípio de causalidade, como, por exemplo, o que eu vou mencionar aqui. Não é? O famoso argumento Kalam, que era que fazia parte do contexto da filosofia árabe, não é? Que é um argumento muito simples. O argumento diz assim: tudo que existe tem uma causa. Tudo o que existe tem uma causa. O mundo existe. Logo, o mundo tem uma causa. Com base nisso, os teólogos cristãos entendiam que eles concordavam com os teólogos árabes nesse ponto. E faziam deste ponto um ponto de contato para até mesmo pregar o evangelho. Como é o caso da Suma de Tomás aos gentios, contra os gentios. Que ela não só era apologética, mas também tinha o interesse também de evangelizar. No entanto, o que Lutero vai notar é que esse movimento é um movimento que tem uma finalidade muito louvável, que é evangelizar, fazer apologética, não é mostrar que Deus existe pela natureza, pela lógica, pelo raciocínio, mas sem passar por Cristo. Sem sequer Cristo ser mencionado. Então, no horizonte de crítica que o Lutero está fazendo da escolástica, o que ele está percebendo é que a teologia da glória, ela se encantou com a revelação de Deus na natureza, de uma tal maneira que ela esqueceu que a maior e mais importante revelação de Deus para o homem está em Jesus Cristo, e está em Jesus Cristo pendurado num madeiro, em humilhação. Então, se por um lado a natureza leva a gente a glorificar a Deus pela glória, da beleza, da incrível, não é, inteligência divina ao criar o mundo, em contraste, está a maior e mais importante revelação de Deus numa imagem feia, numa imagem de violência, numa imagem que não remete a um contexto tão glorioso, mas de humilhação. 20. Mas sim quem compreende as coisas visíveis de Deus, contemplando-as pelos sofrimentos e pela cruz. Então, em contraste, surgem os teólogos, que contemplam a Deus, as coisas de Deus, não é? Por meio dos sofrimentos e por meio da cruz. E aí ele distingue esses dois tipos de teólogo, dizendo: o teólogo da glória afirma ser bom que é mal, ou seja, ele inverte, é como Bonhoeffer vai dizer, é o baile de máscaras, onde o bem, não é, se manifesta como mal e o mal se manifesta como bem. E em contraste o teólogo da cruz, que diz as coisas como elas são, ele sabe identificar o que é mal e diz que é mal, ele sabe identificar o que é bem e diz o que é o bem. E conclui o raciocínio dizendo: a sabedoria que contempla as coisas invisíveis de Deus, compreendendo a partir das coisas criadas, se envaidece, fica cega e endurecida por completo. Eu acho que essa é a maior tentação dos nossos jovens seminaristas hoje, que se alegram por tratar questões difíceis de lógica modal quando falam de Jesus Cristo e de Deus. Sentem prazer em tratar questões complexas. Sentem prazer em tratar questões extremamente complexas, não visando com o estudo dessas coisas complexas a glória de Deus, mas sim mostrar o quanto desempenham uma inteligência sobre-humana. É uma maneira de usar a teologia em seu próprio benefício, para a sua própria glória. O comentário dele é o seguinte: Filipe, no feitio da teologia da glória, diz a Jesus: mostra-nos o Pai. Porque Filipe não conseguia ver o Pai em Jesus. E é isso que acontece com um teólogo que se absorveu tanto, não é? Ele se engoliu de uma tal maneira, não é? Que ele não consegue enxergar nada a não ser a sua própria teologia. Ele está diante de Cristo,
mas ele conseguiu encontrar algo mais atrativo do que a cruz: a sua inteligência, a sua capacidade de dar boas respostas para a existência de Deus, a sua capacidade de mostrar para o mundo: olha, o cristianismo é relevante e inteligente sim. É um miserável esse teólogo, porque ele não entendeu que a sina dele é a humilhação. Um teólogo da cruz não pode ter reputação, mas ele se aflige, ele se angustia porque ele quer ter reputação acadêmica, ele quer ser reconhecido pela academia. Então ele tem que apresentar argumentos que sejam convincentes de uma tal maneira em que ele precise deixar de lado aquilo que vai envergonhar ele na academia. Deixa Jesus aqui no canto, vamos trabalhar teologia natural. Porque Cristo envergonha, porque Cristo humilha sim. Cristo vai te humilhar e vai humilhar toda a tua obra. Se nem Jesus foi privado de ter a sua reputação manchada pelos homens, porque eu e você deveríamos nos preocupar tanto assim com a nossa reputação? Escreva a teologia, meu irmão. Escreva a teologia com sangue. Escreva a teologia com vida. Não escreva a teologia como se você fosse um zumbi. Sabe o que mais dói? Ver jovens zumbis dentro do seminário. São zumbis. Não sangra. Não tem vida. Não é existencial. Fazer teologia para eles não é uma questão de vida e morte, é uma questão só de disputa. É uma questão só de vencer debate. E de mostrar e medir força, inteligência. Teologia é uma questão existencial. É uma questão de vida ou morte. A igreja precisa de teólogos que sangram. São vivos. Sangram porque são vivos. Tem vida correndo dentro deles. Tem vigor, tem piedade. Tem experiência real com Deus correndo ali. Não é só uma casca. Mostra-nos o Pai. Cristo imediatamente recolheu e reconduziu para si mesmo o pensamento volátil de quem procura Deus em outra parte, dizendo: Filipe, quem vê a mim, vê também o Pai. Portanto, no Cristo crucificado é que estão a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus. Se você quer saber quem Deus é, se você quer ter um verdadeiro conhecimento de Deus, você tem que olhar para a cruz. A cruz nos revela um Deus humilhado. Quando o teólogo da glória ignora Cristo, ele ignora o Deus oculto nos sofrimentos. Por isso prefere as obras aos sofrimentos de Cristo, a glória à cruz, o poder à debilidade, a sabedoria à tolice, e de um modo geral, o bem ao mal. Esses são os que o apóstolo chama de inimigos da cruz de Cristo. Os inimigos da cruz de Cristo estão dentro da nossa casa, estão dentro das nossas igrejas, estão dentro dos nossos seminários, falando em nome de Deus, defendendo a fé cristã. Sem Deus, sem Cristo, sem dor, sem Anfertung. Esses são os que o apóstolo chama de inimigos da cruz de Cristo, certamente porque odeiam a cruz e os sofrimentos, ao passo que amam as teses de doutorado, quer dizer, as obras e a sua glória. Assim eles chamam o bem da cruz de um mal e o mal da obra de um homem. Já dissemos, no entanto, que Deus não é encontrado senão nos sofrimentos e na cruz. Os amigos da cruz afirmam que a cruz é boa e que as obras são más, porque pela cruz são destruídas as obras e é crucificado Adão.
Eu acho que a gente vive um momento muito importante no contexto da teologia brasileira. Eu acho que nunca a gente teve tantas obras publicadas, tantos seminários, tanta gente boa ensinando e estudando. Mas o grande risco disso não é a inteligência, não são os conteúdos, não são as informações, porque elas são sempre bem-vindas. O problema é a gente achar que somos bonzinhos e que, se estivermos fazendo teologia, não vamos estar suscetíveis a nos corromper. Talvez uma das experiências mais importantes na vida de alguém que estuda teologia seja abrir os olhos para as experiências contraditórias de sua própria vida. Aquelas experiências que fazem com que a gente se pergunte: por que Deus permitiu isso? Talvez estas experiências sejam aquelas que fazem a gente medir numa balança o que é mais importante na vida. O que é mais importante num trajeto teológico, de formação teológica, de construção de uma teologia, de construção de um pensamento que glorifica a Cristo. Se nós tivermos em nosso coração a noção de que Deus faz coisas esquisitas para nos colocar em nosso lugar, para tratar com a nossa vaidade, isso significa que quando somos tentados à vaidade, quando estudamos teologia, quando estudamos a Bíblia, quando conhecemos a palavra, quando somos provados e tratados por Deus nessa experiência, que Ele nos coloca contra a parede, e sabe como Ele faz isso? Expondo a nossa ignorância publicamente. Publicamente. Aquela perguntinha que o aluno vai fazer: mas professor, e aí você todo assim, né? Vem aquela pergunta que você fala: mas tem isso na Bíblia? Eu nunca vi essa passagem na Bíblia agora. E aí você tem que decidir entre dizer: eu não sei, irmão. Eu acho que até você falar, eu nem lembrava que estava na Bíblia. Mas a gente não faz isso. E a gente não faz isso por um motivo. Somos vaidosos. Somos orgulhosos. E nos preocupamos demais com a nossa reputação. Não existe nada mais destrutivo no nosso trajeto ministerial do que uma visão elevada de nós mesmos. É melhor você pecar pelo excesso de se considerar incapaz do que você pecar pelo excesso de se considerar capaz de fazer qualquer coisa sem Deus. Minha oração é que a experiência que Lutero nos ensinou, não é? De uma ação estranha de Deus em nossa vida, que parece não corresponder com a natureza dele, mas ela é realizada para colocar em xeque nossas certezas, para nos fazer repensar nossas certezas, nos humilhar e, sobretudo, redimensionar a nossa autoconfiança. Ela é, eu diria assim, o adubo pelo qual Deus vai trabalhar a nossa teologia como teologia da cruz e não teologia da glória. O sinal de que nós estamos distante de tudo aquilo que Deus espera que façamos no que diz respeito ao conhecimento de Deus é exatamente medida pela incapacidade que temos de nos curvar diante da maravilhosa e importante obra de Jesus na cruz do Calvário. Vamos curvar nossa cabeça por um instante. Está me perguntando em última instância, não é? Porque se ela reduz a Lutero, ela se explica pelo fato de Lutero ser desequilibrado, e ele é desequilibrado do começo ao fim, não é? Ele tem um lado, eu diria assim, extremamente desequilibrado do ponto de vista emocional, inclusive, né? No entanto, as bases que ele usa para fundamentar um Vertung, elas, no mínimo, são 3 que a gente não teria como negar, e elas são bíblicas. A de Abraão, a de Jesus e a de Paulo. Todas as 3 são experiências em que ele
lê na Escritura um agir de Deus que parece não seguir a sua própria natureza e que a gente poderia, num primeiro momento, dizer isso não é obra de Deus. E o que Lutero está dizendo é, não, isto é obra de Deus. Isso acontece em Abraão, Jesus e Paulo. Ele teria 3 exemplos. Não é? Então, eu acredito que não seria diretamente por causa de Lutero, mas ao mesmo tempo é inegável, e eu acho que isso que está no transfundo da tua pergunta, o fato de que tornou-se Anferto muito mais perceptível para Lutero por conta de ele ser uma figura, eu diria assim, marcada pela angústia, pela ansiedade, pelo um aspecto mais depressivo. Não é? Staupitz, que é o tutor dele, não é? Em vários momentos ele passa dos limites em termos de insegurança. Lutero é um inseguro. Ele chega a dizer, não, você vai lá e vai voltar para dar aula assim. Você vai lá para Wittenberg, você vai terminar o seu doutorado em teologia sacra. Eu estou mandando, ponto. Porque ele era uma pessoa insegura. Nesse sentido, ele transmitia essa insegurança. E isso não é só no começo, mas isso também é durante toda a sua vida. Então, por esse lado, eu diria até que Lutero ele é uma figura emblemática, porque ele mostra o quanto a reforma ela foi fruto, em primeiro lugar, da graça de Deus. Lutero era talvez um dos pensadores menos, eu diria assim, hábeis para conduzir a reforma aos olhos, não é, de quem olharia a história e diria assim, não, precisa de gente mais equilibrada. Não é? Então é mais ou menos aquela sensação que a gente tem quando Jesus passa a noite toda orando, não é? Porque ele tem que decidir quem ele vai escolher. E aí ele chama os discípulos e escolhe 12. Uma lista que começa com Pedro e termina com Judas. Você fala, meu Deus, não, escolheu errado. No entanto, são aqueles 12 que... Não é? Eu acho que com Lutero é a mesma coisa. Eu acho que sim, o conceito de Anfechtung faz muito sentido pelo fato de ser uma experiência muito clara e um problema teológico para Lutero. E que talvez a ênfase dele seja fruto dessa experiência subjetiva. Então, eu diria, é bíblica, por um lado, mas ela só se tornou visível do ponto de vista bíblico por conta da própria experiência de Lutero, de enxergar uma coisa que era muito desafiadora para ele no contexto em que ele vivia. Antes de abrir para mais alguém, fazer uma pergunta mais próxima. Você mencionou na parte final da sua preleção acerca da teologia liberal. Ela nasce com uma boa intenção, ela nasce para se comunicar usando as ferramentas do iluminismo com aquela sociedade que questionava certas afirmações do cristianismo. Essa tentativa de se tornar relevante naquele contexto de Schleiermacher e tudo, certamente é um reflexo dessa teologia da glória e a tentativa de esconder o Cristo que você falou, porque se envergonhavam da teologia da cruz. Muito boa observação. Acho que esse é o ponto-chave. Não é? A teologia da glória é uma tentativa sempre de você tornar a teologia plausível para uma comunidade científica, uma comunidade acadêmica, não é? Sem, contudo, mencionar aquilo que causaria escândalo. Não é? Então, são teologias enfraquecidas. Por exemplo, hoje na universidade, isso é a coisa mais terrível do mundo. Porque o que a gente faz? O que a gente faz com a teologia quando a gente começar com os mecanismos da teologia da glória? É como se a gente fosse pegar um leão, arrancar todos os dentes dele, todas as garras dele, né, e soltar ele na universidade. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Esse é o ponto que, por exemplo, a Nancy Pierce, ela trabalha no livro chamado Verdade Absoluta. Ela está tentando lidar com a questão da universidade, ela dialoga, não é, de maneira crítica com o marxismo, com o feminismo, com uma série de correntes que são que permeiam o contexto universitário como um todo. E ela percebe o seguinte, que a universidade acolhe a teologia, desde que a gente tire as garras do leão e tire os dentes do leão. E o que acontece hoje? A maior parte dos nossos acadêmicos cedem a essa tentação. Não é?
cedem à tentação de tirar os dentes, de tirar as garras. E aí a gente tem uma teologia que não ofende mais ninguém, uma teologia que é aceita por todo mundo, não é? E essa teologia que é aceita por todo mundo escandaliza. Ela não provoca o escândalo, ela não provoca ofensa. E essa ofensa que a gente deveria, no contexto universitário, né, pensar como ela pode ser produtiva, a gente simplesmente tira toda a razão de produtividade de um pensamento, domesticando esse pensamento num contexto universitário. E a gente acha que esse é um bom caminho, porque na universidade a gente vai ser ouvido. Presta atenção, se você fizer esse caminho, você vai ser ouvido do jeito que eles querem te ouvir. Então você só vai reverberar o que eles querem ouvir. Então eles vão te aplaudir sim, vão te colocar lá na ponta. Mas o grande desafio hoje de um universitário não é ficar respondendo as perguntas que um professor, não é, às vezes um pouco esclarecido com relação à teologia, faz do Evangelho. Não é? A gente está respondendo muito, quando na verdade Deus te deu uma inteligência maravilhosa para fazer boas perguntas. Chegou a hora de você perguntar, de você questionar as teorias e não apresentar a sua posição. É hora de chegar e questionar as teorias, de questionar os pressupostos, de ir lá na base, lá na raiz e dizer, mas por que isso? Mas eu não entendi. Explica de novo, não está fazendo sentido. Por que você tem que dar sempre as respostas? Por que você tem que responder a razão da sua fé? Por que eles também não têm que dar a razão da fé deles? Por que você também não pode fazê-los expor o seu próprio paradoxo, a sua própria contradição? Não tenha medo de expor a contradição do outro, porque ele não tem medo de passar por cima de você, principalmente no momento em que você entrou para o debate, sem dentes e sem garras. Banguelo. Dois irmãos aqui tiveram a mesma ideia de perguntar a mesma coisa, achei interessante aqui. Como entender... Aliás, deixa eu ver, na outra que é mais fácil aqui. A pergunta é mais fácil? Não, mas é a mesma coisa, só feita de maneira diferente. À luz de Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 14, como se resolve a dualidade de um Deus que nos aperfeiçoa no sofrimento, mas a ninguém tenta? Como resolve essa dualidade? Muito boa, pergunta muito boa. Eu gostei porque usou a palavra certa, dualidade. Perfeito. É isso mesmo, são duas coisas. Deus não tenta ninguém, não é? E por isso é importante a gente entender o que Lutero está falando por anfertum. Quando a gente usa a palavra tentação, qual é a dificuldade com a palavra tentação? Que a gente abriu a palestra dizendo. Ela é negativa. Por isso, quando e a maior parte, você vai ver, a maior parte das traduções de anfertum para português vai ser tentação. Então o que acontece? Você vai ler lá Lutero falando de tentação, mas Lutero não está falando de tentação propriamente dita. Do que Lutero está falando? De uma experiência que envolve a tentação. Então, a tentação é entendida de maneira correta, quando a gente entende ela como algo negativo, sim. O problema é que anfertum não significa só tentação. Então, a dualidade ela precisa ser mantida, é exatamente aquilo que o Tiago está dizendo, não é? Mas o ponto da anfertum é que ela não pode ser entendida apenas como uma tentação que é algo negativo, algo que Deus não faz. Por exemplo, não é? O que é anfertum em Paulo? Não é? O espinho na carne, através de quem? De um mensageiro, que é Satanás. Então, Deus, o Espírito leva Jesus para ser tentado por Deus? Não, para ser tentado pelo diabo, mas ele é tentado pelo diabo sendo conduzido por Deus, não é só tentado pelo diabo. Então a anfertum não pode ser entendida só como tentação. Você tem que entender a anfertum como essa experiência que abre para tudo. Então quando você lê lá nos textos de Lutero a palavra tentação, você tem que procurar saber, aqui Lutero está falando da palavra tentação em alemão, ou Lutero está falando de anfertum, que sempre é traduzido, ou quase sempre é traduzido por tentação, ou provação, ou qualquer outro termo em português. Perfeito. A próxima, que diz assim, como liderar jovens... Como líder de jovens cristãos universitários comprometidos
em seu relacionamento com Deus, podem se posicionar num contexto político universitário. Interessante, né? A questão de como que é possível ser um cristão legítimo, engajado com a igreja, líder de jovens e lidar com toda a pressão que acontece hoje dentro da universidade. Primeira coisa que você precisa ter em sua mente é que quando você começa a conversa assim, ó, política, começou a conversa com política, e aí você faz a seguinte pergunta: qual é o partido ou a ideologia política que mais representa o Evangelho? Já começou errado. Já começou derrotado, eu já diria. Você já se derrotou na primeira. Por quê? Você já pressupôs que o Evangelho não é uma posição política. Esse foi seu erro. Você achou que o Evangelho não fosse uma posição e que ele teria que se encaixar em uma dessas que tem aí. E perdeu de vista o fato de que o Evangelho tem um rei. O Evangelho tem uma posição política. Tem uma maneira de encarar o mundo. Tem uma maneira de encarar a relação entre os homens. Então, o que acontece no nosso contexto? Em primeiro lugar, não existe partido que represente o Evangelho. Não existe. O que a gente tem então? O Evangelho. E se você é um evangélico e você está militando em um partido, não tem como você se envolver com política no nosso país sem fazer parte de um partido. Concordam? É o meio pelo qual se viabiliza todas as ações políticas. O que você deve fazer em primeiro lugar? Se livrar dos ídolos. Se você é um evangélico, se você crê no Evangelho, estou falando do Evangelho como aquele que crê no Evangelho, não há nenhum partido político imune à crítica. Não há nenhuma ideologia política que não seja passível de crítica. Todas elas estão sob júdice. Todas elas estão sob avaliação. Mas, Jonas, pode ter gradação de uma em relação à outra? Pode. Claro que pode. Existe uma grande diferença entre o ateísmo e, por exemplo, o islamismo. O islamismo, o judaísmo, está muito mais perto do cristianismo, como vai dizer C.S. Lewis, do que o ateísmo. Num grau de aproximação, quem tem princípios que podem ter mais ponto de contato com o cristianismo? Um islâmico, um judeu ou um ateu? É claro que um islâmico e um judeu vão ter muito mais ponto de contato, o que não significa que um islâmico e um judeu pensem exatamente como um cristão. É o que Lewis vai dizer. Não é porque você é cristão que você tem que dizer, sou contra. Não é? Todo mundo. Não. Você pode olhar para todas as religiões, todas as cosmovisões. Vão ter aspectos que você vai dizer, isso aqui é uma verdade, porque é verdade de Deus. O cristianismo afirma isso como verdade, essa também religião afirma como verdade. Mas naquilo que o cristianismo for verdadeiro e as outras disserem o contrário, seja ele mantido como verdadeiro e todos os outros falsos. Só que a relação de falsidade e validade desses argumentos religiosos contrários à fé cristã, eles têm uma gradação. Uns estão mais perto, outros estão mais distantes. Não tem como você acreditar que um regime, uma defesa de uma ideologia totalitarista, ela está mais próxima do Evangelho. Não tem como. Então, você vai fazer as suas análises, você vai ver que todas elas vão merecer crítica. Todas elas vão ter que ser criticadas. E o ídolo de cada uma das ideologias tem que ser também criticado. No entanto, você vai perceber no debate, na discussão que você vai enfrentar na universidade, quais aquelas ideologias que precisam ser atacadas nos seus pontos anticristãos e nocivos à fé cristã. Tem um ponto interessante que o Stott ele desenvolve, ele entende o seguinte, e com essa fala eu termino, um desafio para a gente pensar. Um cristão universitário deveria encarar a universidade como um campo missionário. O campus universitário é um campus missionário. Fazer disso um campo missionário significa que em todas as ideologias, em todos os espaços universitários tem que ter cristãos. E o cristão vai ser contra a cultura em todos eles. Ele vai ter que manifestar o Evangelho em todas as áreas. Então não é só na política que você vai encontrar oposição, você vai encontrar também numa aula de biologia. O mesmo problema. Uma questão também, Jonas. Recentemente um artigo publicado, primeiramente em inglês, depois traduzido em português, dizia o seguinte: a igreja precisa de filósofos e a filosofia acadêmica, universitária, precisa entender melhor a fé cristã.
Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, a necessidade da igreja ser um espaço em que pessoas com pensamento um pouco mais refinado encontram-se à vontade nesse ambiente, porque às vezes ela não consegue estabelecer pontos de contato dentro da igreja. Ela tem um pensamento sofisticado, ela tem um pensamento refinado, e às vezes ela até sofre preconceito dentro da igreja, né, pela posição, pelo pensamento. A igreja, então, precisa de criar espaço para essas pessoas. E, ao mesmo tempo, a academia precisa se aproximar mais de filósofos que trabalham com o instrumental cristão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Um tempo atrás eu estava preocupado com a ideia de contextualização do evangelho na cidade. Então, às vezes eu faço isso. Quando eu quero quebrar uma maneira que eu estou focado, eu estou lendo vários livros numa determinada linha. Aquela linha está me forçando a pensar daquele jeito. Então, o que geralmente eu faço? Eu vou para uma outra área que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, já fiz coisas esquisitíssimas. Não é? Vou para um outro lado que não tem nada a ver, para poder desfazer um pouco esse condicionamento da mente. Eu fiz isso com arquitetura, fui pegar todos os livros de urbanização, urbanismo, tudo, arquiteto italiano, tudo que você imaginar, peguei tudo que tinha na livraria e comecei a ler. E fui lendo. Eu cheguei em um professor do Mackenzie, não sei se ele é cristão ou não, mas ele é da área de arquitetura. E ele escreveu um livro, Carlos Leite é o nome dele, escreveu um livro chamado Cidades Inteligentes, Cidades Sustentáveis. E é um livro interessantíssimo, não é? Em termos de revitalização da cidade, essa coisa toda. Só que num determinado momento do livro, ele vai dizer qual é a fonte que inspirou ele a lançar a tese que ele tem para urbanizar São Paulo de uma maneira diferente. E aí está lá a fonte dele, não é? Um livro do Douglas Wilson sobre o tema das grandes cidades. Douglas Wilson escreveu sobre Atenas, Jerusalém, Nova York, e aí ele se inspirou nesse livro. Quando eu li Douglas Wilson, eu parei na hora, eu quase tive um susto ali na hora, eu tomei um copo d'água. Douglas Wilson é um pastor. Aí eu fiquei, como assim um pastor? Não é possível. Aí eu tomei o susto do susto. O susto do susto era porque eu me assustei com o que eu não deveria me assustar. Eu me assustei com um pastor que escreveu sobre a cidade, escreveu sobre o urbanismo e inspirou um arquiteto. Então, eu me assustei com o que eu não deveria me assustar, por isso eu tomei o susto do susto. Porque eu me assustei com o que eu não deveria me assustar. Deveria ser normal. Deveria ser normal os pastores, não é, de alguma forma, inspirarem as pessoas, mesmo que elas não sejam cristãs, pela maneira pela qual eles encaram o entendimento e a ciência. Um exemplo claro disso, e aí eu acho que você levanta a questão, e aí eu termino com esse ponto, com relação à filosofia. O primeiro e mais importante filósofo norte-americano foi um sujeito chamado Jonathan Edwards. Quem foi Jonathan Edwards? Foi considerado um daqueles importantes nomes do avivamento, não é? Mas pense você que ele gastou horas escrevendo sobre um tratado biológico das aranhas. O que um pastor, não é? Se fosse sobre serpente, tudo bem, né? Tem alguns irmãos na igreja ali que faz sentido, né? Sobre a arca de Noé, né? Então só tem bicho na arca, então na igreja também a mesma coisa, vai fazer alguma coisa. Mas a aranha, o que ele está fazendo estudando as aranhas? Aparentemente, quando a gente olha um tratado como esse, a gente fala assim, puxa, mas para que ele está fazendo o que ele fez? Ele não era pastor. Além disso, pregando sermões, dando aula, fundando universidade. Ou seja, o imaginário da formação de um pastor avivalista era de um homem cheio de capacidade, de intelectualidade e de condições de servir a cidade de uma maneira em que ele não precisa negociar o evangelho. Por quê? Foi ele que pregou aquele famoso sermão que as pessoas seguravam nas colunas, dizem, né? Seguravam nas colunas do templo com medo de caírem no inferno, quando ele pregava sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi esse homem que não negociava o evangelho que foi um homem de ciência. Esse foi um homem de avivamento. É isso que eu acho que a gente tem que começar a pensar hoje. Hoje, a cidade tem um olhar muito enviesado dos pastores e da igreja. Nos entendem como consumistas, como, né, gente que vai devorar a cidade.
nunca como alguém que vai contribuir para a cidade. Não é? Em, acho que 2008, a Folha de São Paulo elegeu o prédio mais feio da cidade de São Paulo, em primeiro lugar. Foi o prédio da Deus é Amor, que fica ali no contexto lá de São Paulo, que é um caixotão enorme, não é, creme, não é, com arco-íris, não é, parece não combinar com a ideologia cristã, ali em toda a volta do santuário. Não bastasse isso, a maneira como ele foi construído foi sem se preocupar com nada ao seu redor. Então, eles começaram a fazer pesquisas sobre como as igrejas vão entrando nos lugares e elas não se preocupam com o lugar, com o ambiente, não se preocupam com as pessoas, com as influências que ela vai realizar no espaço. Ela sempre entra lá, como se, né? Então, isso eu acho que faz a gente repensar um pouco a nossa missão. A gente fala hoje muito sobre missão e responsabilidade social. Eu vejo muita gente falando disso na igreja hoje, vejo mesmo, muita gente defendendo que tem que ajudar os pobres, mas eu olho para Spurgeon está lá fundando um orfanato ao lado da igreja. Eu vejo os puritanos fundando Harvard. A Universidade de Harvard foi fundada por puritanos. Está entendendo? Então, se a gente quer fazer alguma coisa que de fato seja transformadora do nosso contexto, a gente precisa aprender que, em primeiro lugar, não tem como a gente furtar o nosso pensamento e a profundidade do pensamento em serviço a Deus, em primeiro lugar, no serviço que a gente pode prestar à cidade, mesmo sendo pregadores como Jonathan Edwards, que são pregadores tão veementes, que falam de pecado de uma maneira tão veemente, sendo homens de ciência. Você falou em Harvard, eu não posso deixar de fazer o comercial aqui, né? John Harvard, a faculdade Harvard, tem esse nome por causa de John Harvard, que era pastor congregacional. Congregacional, está explicado. Não posso deixar de fazer a propaganda. Mas os outros eram batistas também. Exato. Tem mais duas perguntas. Acho que esse é o problema que a Harvard se perdeu. Exatamente. Vou fazer a pergunta completa, essa pergunta aqui é interessante. Como entendedor de filosofia e da vida de Lutero, como você classifica a influência do idealismo alemão na reforma protestante? Essa é a primeira parte da pergunta dele. Aí vem a segunda. Lutero permaneceu devoto a Maria, mesmo depois da reforma? Não, você vai ter claramente essa última pergunta, acho que fica claro com a ideia da mediação única e exclusiva de Cristo. Então, isso fica claro. A questão da Maria, porque Lutero ele era um agostiniano, mas no momento em que ele recupera as noções de mediação única e exclusiva de Cristo, o que se abre mão justamente é da mediação de Maria. Mas eu acredito que a pessoa está fazendo essa pergunta porque muitos textos de Lutero ele a trata como, não é, Virgem Maria, e usa o linguajar da época, mas não é porque ele usa esse linguajar que haja fundamento no pensamento dele com relação à mediação de Maria. A outra pergunta, que é em relação ao idealismo, ela é interessantíssima, porque ela envolve, em primeiro lugar, um movimento dentro dessa esfera da reforma na Alemanha, que é a guinada da reforma na Alemanha para uma espécie de racionalismo, é o chamado escolasticismo luterano, não é? Aquilo que tanto Lutero criticou, que era a teologia da glória, os teólogos luteranos foram justamente para esse lado, não é? E aí a gente tem que lembrar do Philippe Melanchthon como sendo a grande ponte para essa mudança, né? E acho que depois da morte de Lutero isso ficou mais claro. Existem várias edições do Locke Communis, várias edições que só foram modificadas justamente depois da morte de Lutero. Então, Philippe Melanchthon vai dar uma guinada aristotélica muito forte e recuperar uma tradição que Lutero tinha criticado muito veementemente. Isso vai entrar também de uma maneira muito forte no contexto luterano, ao ponto de surgir, como reação a esse escolasticismo luterano, a famosa corrente chamada pietismo. Não é? O pietismo foi um movimento dentro da reforma alemã de recuperação, não é, da fé como um sentimento religioso, não é, que
está além, extrapola, transborda os limites da razão. Quem fazia parte do pietismo nessa época, não é nada mais nada menos do que aquele que foi considerado o pai do idealismo alemão, que é Immanuel Kant. Kant, ele era um pietista. Enquanto pietista, ele entendia o seguinte: questões de fé devem ser tratadas no mundo da fé. E as questões de razão, Deus não está no meio disso, não. Nem ser tratado nessas questões. E aí você tem o idealismo alemão, que é uma separação, uma ruptura, que envolve um posicionamento da teologia para fora do contexto das universidades. Existem debates interessantíssimos de Kant sobre a permanência da teologia na universidade. Por exemplo, Kant vai dizer que teologia é de Kant que vai surgir o questionamento da teologia como ciência. Ele vai dizer: é possível a matemática como ciência, é possível a física como ciência, mas não é possível a teologia como ciência. Teologia é uma questão de fé. O idealismo vai ser marcado por isso, não é? Por esse movimento que começa com Kant. Na teologia, quem vai herdar esse pensamento de Kant? Um sujeito chamado Friedrich Schleiermacher, que é um pietista e que é um seguidor de Kant. A única coisa que ele faz é afirmar o que Kant está afirmando. Para que a teologia ela seja reconhecida no mundo da ciência, não é? E não seja ridicularizada, o que Schleiermacher vai dizer? Vai tentar mostrar pontos da teologia que recuperariam a reputação dela na universidade. Quais seriam esses pontos? Né? Fundamentação empírica, sustentação empírica, métodos que possam ser avaliados segundo os princípios categóricos da ciência, que é espaço e tempo. Tudo isso ele vai colocar na teologia. A única coisa que um teólogo pode fazer, reduzindo a essas categorias científicas, não é Deus, mas o sentimento religioso. E aí a teologia deixou de ser ciência de Deus e ela foi reduzida à ciência dos sentimentos do homem em relação a Deus, o Gefühl, o sentimento que o homem tem de Deus, de dependência absoluta de Deus. Isso fez com que a teologia mudasse o seu padrão, e aí o padrão da teologia, na verdade, é o padrão da antropologia. Ela já não mais faz ciência de Deus, mas ela faz ciência daquilo que ela pode fazer, que não é de Deus, mas do que os homens pensam de Deus. Ela se tornou histórica, ela se tornou psicológica, ela se tornou antropológica, mas ela não se tornou mais teológica. Ela não fala mais de Deus, ela fala do que os homens pensam de Deus. Assim, a universidade poderia dizer, pode falar, a gente quer que vocês falem sobre a história da religião, história da fé, história das crenças, história das ideias religiosas, história da teologia. Então façam história, a gente quer história. Mas falar dessas coisas, de homem andando sobre as águas, nascimento virginal, isso aí é uma questão de fé, não dá para a gente tratar na universidade. Isso foi o que aconteceu com a teologia liberal. A teologia liberal é esse movimento, né, de uma teologia que tinha garras e que agora não tem mais garras. Ela não fere ninguém na universidade, ela não agride ninguém, ela não escandaliza ninguém, ela é até aplaudida, mas ela é aplaudida, né, como a louca da casa. Sabe a louca da casa? Tem que ficar lá escondida no sótão. Você entra lá na USP, está lá, né? Todo mundo estudando filosofia, por exemplo, filosofia medieval. Filosofia medieval sem Deus, sem teologia, né? Discussão sobre a tese de doutorado. O cara vai estudar Tomás de Aquino, né? E a obra que ele vai estudar Tomás de Aquino é Suma de Teologia. Mas não pode ter teologia no seu tratado de teologia, porque é um curso de filosofia. Ué, mas como é que eu vou fazer com o nome da obra, que é Suma de Teologia? Não, isso aí é a obra. Aí você entra lá na biblioteca, livros e livros e livros de teologia, de filosofia, mas ela tem que ficar calada. Ela fica no sótão. Para ela sair do sótão, como é que você tira a louca do sótão? Para você tirar a louca do sótão, você tem que pôr camisa de força. E a camisa de força hoje são os cursos de ciência da religião. É como a teologia pode ser aceita na universidade. Óbvio que eu não estou criticando com isso a possibilidade de a gente fazer um doutorado em ciências da religião, mas a gente tem que saber que o que a universidade disse para a gente é teologia não, mas ciência sim. Ciência da religião pode, teologia não. Tem uma última pergunta aqui, excelente por sinal. Eu vou começar com a afirmação que o irmão faz e depois seguir com a pergunta.
Num cenário onde a teologia tem sofrido por tanta contaminação de correntes contemporâneas, estamos formando homens cada vez menos preparados para uma experiência de anfecto. Partindo daí, quais os pilares imprescindíveis para uma formação de caráter cristão que vê essa experiência de anfecto como uma bênção de Deus? Eu queria lembrar aqui um teólogo alemão chamado Helmut Tillich. Não confunda com Tillich, não é o Paul Tillich. Esse era crente, era o Helmut Tillich. O Helmut Tillich, ele dizia o seguinte: o primeiro teólogo liberal na história das ideias foi a serpente no Éden. Foi ela que, em primeiro lugar, antes de começar orando e falando diante de Deus para Deus, começou falando de Deus, sobre Deus. Com isso ele vai marcar uma distinção entre o teólogo liberal e o teólogo segundo o Evangelho. O teólogo segundo o Evangelho, e qual é o desafio? É ele não entender que nenhuma obra é mais importante do que a sua oração. A maior obra de um teólogo não é uma teologia sistemática, não é uma suma teológica, não é uma história da fé, mas é uma oração. Se és teólogo, verdadeiramente vais orar. Se oras, és verdadeiramente um teólogo. Quem disse isso foi Evagrio Pontico, foi um dos padres do deserto. A ideia, portanto, é de que a única maneira de recuperar essa piedade no contexto teológico é a gente não entender que a teologia é só uma ideia, mas é uma questão existencial. Tem que envolver o sentido da vida. Se o que você crê não faz sentido, não vale a pena viver. Tem que ser uma questão de vida ou morte. A teologia só vai ser importante na vida de alguém se ela for essa aposta. Importante que você coloque em jogo não é qualquer coisa, mas a tua reputação, a tua vida e a maneira como você encara o sentido da vida. Então, teologia ela não pode ser só uma elucubração, ela tem que ser uma posição no mundo, ela tem que ser uma decisão existencial. É isso.